primeiro, aprenda o significado do que você diz. E só então você fala. Essa frase estoica mostra que antes da gente falar qualquer coisa, nós precisamos aprender na marra, aprender na vida real, fazendo, colocando isso em prática. E depois só a gente pode dar conselhos, falar para outras pessoas e tudo mais. E isso você pode ver como hoje em dia as pessoas não fazem isso. Todo mundo é especialista em falar. Todo mundo sabe tudo na parte de falar. Mas ninguém, quase ninguém, coloca em prática. A pessoa fala pra você não fazer tal coisa, mas você vai ver lá a pessoa, ela está fazendo tal coisa. Ela fala pra... É igual o adulto que fala assim, ah, você não deve beber. Ele vai lá e bebe. Então, tipo, você pode ver como as pessoas, elas não dão valor para a palavra delas. Sendo que as palavras é uma parte importante da vida. Só que a gente utiliza isso como se fosse qualquer coisa. Então, o que mais se vê por aí são pessoas que falam pra caralho, mas elas não sabem realmente o significado disso. Elas apenas querem ser os palestrinhas, apenas querem ser os fodões, os mentores e acham que sabem de tudo. E muitas das vezes, só porque são mais velhos, eles acham que a sabedoria veio para eles de acordo com a idade. Só que não é isso. Foi tirado isso da bunda de que pelo fato de você ser mais velho, você automaticamente sabe, você é sábio. E não tem nada a ver. E as pessoas, elas não aprendem o significado das palavras que elas dizem. Elas querem falar para você fazer X, Y, Z, só que ela nunca fez nenhuma dessas 3 letras. Ela teve medo de tentar as coisas. Mas na hora de dar conselhos, para dar conselho, as pessoas hoje em dia elas são especialistas, né? Todo mundo sabe tudo. Você tá querendo abrir um negócio, vai chegar a sua prima, sua tia, sua irmã, sua amiga que fez administração e fala assim, não, dessa forma você está fazendo errado. Porque eu vi lá no curso que foi dessa forma. Era para você fazer assim e não dessa forma. E fala com a maior autoridade do mundo. Aí você olha assim e pergunta para ela, beleza, você já fez isso com quantas empresas? Ah, nenhuma, eu aprendi lá no curso, só no curso. Eu nunca coloquei isso em prática. Eu não sei o que é realidade. Porque tem 2 formas de aprender as coisas, né? A teoria, que é o que todo mundo sabe. Você sabe que você não deve fazer certas coisas. Você sabe como cuidar de uma empresa, por exemplo, nesse caso. E a segunda parte, que é a mais importante, que é na prática. Onde você pega e faz o que precisa ser feito e aprende como que funciona na realidade. Porque tem coisas que é ensinado na escola, por exemplo, na faculdade, para você fazer na empresa, dando o exemplo da empresa, mas quando você vai na vida real, você vê que aquilo lá era totalmente inútil, que você não precisava fazer isso. E aí você vê assim, tipo, tá, então essa teoria que as pessoas tanto falam, muitas das vezes não serve pra bosta nenhuma, mano. Pra bosta nenhuma. Então, você tem que sempre prestar atenção no que a pessoa faz quando ela fala as coisas. E aí você tira a sua razão. Se faz sentido ou se não faz sentido. Se você vai ouvir ela ou não vai ouvir ela. Porque o que mais tem é pessoa palestrinha. Que ela vai cagar a regra falando pra você fazer dessa forma, e que dessa forma é a forma certa, e que você tem que fazer assim, senão você é um idiota. E aí você vai acabar se sentindo mal. Às vezes você é inseguro e você tá ouvindo isso de uma pessoa que você acha que é mais inteligente que você. Aí você fala, na verdade, essa pessoa que é mais inteligente do que eu tá falando pra fazer assim, então eu vou fazer assim. Só que na prática você vai ver, a pessoa nunca fez nada disso na vida dela. Ela só sabe na teoria. Lógico que teoria ajuda. Muita coisa que é falada na teoria, quando se coloca em prática, funciona. Mas a prática sempre vai falar mais forte, mais alto do que a teoria. Você vê gente aí criando negócios milionários na internet hoje em dia,
que elas nunca fizeram faculdade. Por quê? Porque elas pegaram e elas fizeram. E elas tentaram, elas erraram, perderam dinheiro e arrumaram e fizeram de novo. E vai fazendo dessa forma. Simplesmente assim. Então, aprenda primeiro o significado das suas palavras, das coisas que você quer falar, que você acredita que é a realidade. Só depois então você fale. Por isso que é muito interligado o fato de você ter resultado com quando você fala. As pessoas, elas não dão tanto valor para uma pessoa que fala uma coisa, mas ela é outra coisa. Então, por exemplo, um nutricionista gordo. Eu sei que o nutricionista ele pode saber muita coisa, que ele pode ser muito inteligente e tudo mais, e que pode ter vários problemas fisiológicos no corpo dele e que fazem ele ser gordo. Tem diversos motivos, porém, entretanto, as pessoas, querendo ou não, infelizmente é assim, essa é a vida real. Elas vão julgar ele pelo shape dele. Como assim um nutricionista ensinando como emagrecer, sendo que ele é gordo, ele é obeso? Não, eu quero a outra pessoa ali que é shapeada. A pessoa pode não ter nenhuma teoria, mas ela, sei lá, colocou em prática, viu o que funcionava e o que não funcionava no corpo dela, e ela chegou num método que dá para utilizar outras pessoas também. Então, você acaba confiando muito mais na pessoa ali que colocou em prática, mesmo não sabendo nada de teoria, e fazendo o que precisava ser feito e no corpo dela, do que você ouvir um cara que é um especialista, que fez faculdade, fez pós-doutorado, fez a porra toda, mas ele é gordo. Por que você vai confiar nessa pessoa? Por que você vai ouvir os conselhos dela para você colocar na sua vida? Por isso que anda junto, cara. Não tem como. Tem muitas coisas que você quer falar que a forma como você age, a forma como você se expõe no mundo vai falar junto com isso. Então, muitas das vezes, você poderia não ouvir o que eu estou falando se eu não tivesse sofrido um acidente. Se eu não tivesse passado pelo inferno. Porque senão eu seria só mais um falando. Mas pelo fato de eu ter passado pelo inferno e de estar evoluindo e estar crescendo e de estar fazendo o que precisa ser feito, isso passa muito mais credibilidade pro que eu estou falando. Aí você vai parar e falar assim, cara, por que eu vou ouvir o outro cara ali, que não tem nada, ele só tem um diploma, sendo que eu posso ouvir esse cara que ele passou pelos mesmos problemas que eu, ele sabe exatamente o que precisa ser feito ali. Ele está me trazendo um mapa, tá trazendo um passo a passo para fazer, sabe? É muito mais confiável uma pessoa dessa forma. Então, se os caras antigamente, os estoicos falavam isso há milhares de anos atrás, por que você não vai ouvir, cara? Por que você vai querer cismar de que, não, eu sei muito porque eu fiz a faculdade, fiz pós-doutorado, fiz tudo mais, mas eu nunca coloquei em prática? Por que você acha que alguém vai levar você a sério? Infelizmente, nós somos uma sociedade que leva a sério o resultado das pessoas. Que leva em consideração o que as pessoas veem. Então, se você, por exemplo, no caso do nutricionista, você está ensinando como emagrecer, como ficar forte, já fez pós-doutorado, a porra toda, coloca isso no seu corpo. Porque você vai ter muito mais credibilidade do que um nutricionista gordo. Do que você continuar gordo, tiver sem shape. Essa é a ideia. É você mostrar com as ações, tá ligado? Isso pra qualquer coisa, não é só nutricionista. Se você é um bom programador, então faz um aplicativo foda e mostra que você fez um aplicativo foda. E você vai passar muito mais credibilidade. Porque vai mostrar que você sabe o significado do que você disse. Senão você vai ser só mais um palestrinho que fica falando as coisas sem nunca ter colocado em prática.